Sem dúvida, seguir apenas o caminho carnal das coisas não faz com que o plot todo promissor que a obra possuía seja efetuado na adaptação, o que faz com que seja um dos animes mais esquecíveis deste ano. Harauardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kaifuku Jitsushi no Yari Naoshi, um dos animes que não devem ser assistidos, não vale a pena. Quando você vê por temporada, ainda é aceitável. Se você vê após, eu já tenho a recomendação que você veja outros animes, opte por outras obras, mesmo que sejam obras que você não possua um resultado promissor no final, mas que pelo menos pode ser melhor que Kaifuku, porque Kaifuku é apenas bom no mangá e talvez na light novel. Na adaptação é algo desnecessário e irrelevante que nem precisava ter sido feito se fosse dessa maneira. Afinal, a staff acha que adaptar cenas de relações sexuais faz com que seja o que todo mundo queria, todo mundo esperava. Me desculpe, eram cenas esperadas. Mas as mais esperadas eram as cenas de castigo, que foi de uma maneira muito mal feita, muito falha, não consigo engolir isso. Mas, para todo caso, vou falar um pouco aqui no vídeo a minha impressão sobre esse final, o que eu achei de Kaifuku e motivos aceitáveis até do porquê você não deve perder tempo vendo essa obra ou achando ela a melhor coisa do mundo, porque ela é o oposto disso. Então, vamos falar logo sobre isso, mas dá like no vídeo, compartilhe, comente sua insatisfação com Kaifuku, comente qual foi a cena que você mais gostou e me diga o seu motivo do porquê você acha que Kaifuku não deve ser visto como deve ser lido. Mas, para todo caso, então, bora falar sobre Kaifuku Jitsushi no Yari Naoshi e o seu final deplorável, porém falho, mas de certa maneira interessante se houvesse uma segunda temporada. Começando a falar um pouco sobre esse final de Kaifuku, eu já quero fazer a minha impressão aqui bacana. O 11º episódio, ele foi aceitável, não tenho problemas contra ele. Eu acho que a vingança contra a Blade até ficou de uma maneira adaptável. A gente sabe que no mangá era pior, que fazem ela engolir o milho daqueles ogres demoníacos. Só que acontece que não tem como, gente. Não tinha como eles fazerem tão perfeitamente. Acontece que seria talvez algo muito adulto, que não poderia ser transmitido, por mais que tenha versão sem censura. Então, ok, fazer o quê? Eu acho que depois de vinganças que foram muito mal feitas, não tem problema essa. Até fica aceitável, fica como a segunda melhor vingança. Porém, o que me irrita mais é a forma como foi o último episódio. A batalha que o protagonista tem contra aquele grande herói. É interessante porque o cara era muito apeloso, ele tinha um olho místico que iria lhe possibilitar, digamos, ser o inimigo à altura, porque Yaro acontece que ele é, porque no mangá é muito diferente, não é um final original como no anime, até porque o mangá continua, porém a dinâmica total da luta foi mudada, digamos que é uma luta numa carruagem, onde são poucos movimentos e mais estratégias, movendo passo a passo até chegar no objetivo. E já no anime não foi nada disso, a gente vê que eles só captam um pouco da essência, porém o objeto sagrado do protagonista é totalmente mudado, digamos que vira uma mão demoníaca, uma luva. Acontece que no mangá é muito mais bonito, porque é apenas um anel, faz mais jus ao título de herói da cura, então é totalmente melhor, digamos que o design realmente no mangá, até de objetos sagrados para o plot. E já o anime seguiu esse caminho da originalidade, a gente viu que foi falho desde o momento até o momento que o Keiaro conduz essa habilidade, porque torna uma luta mega esperada, uma luta falha, onde a sequência de ação não é legal, não é bacana, não envolve, é algo superficial que faz com que praticamente o protagonista tenha facilidade desde o início até o final. Haru, mas ele sofreu diversos traumas, consequências, vamos ser honestos, é merecido que ele tenha essa recompensa. Nananina não, ele sofreu o pão que o diabo amassou, mas ficou overpower, mas tinha inimigos formidáveis no mangá. Tinha que ser adaptável da maneira correta, não ser um overpower qualquer. Já estamos cheios de mangá, anime de protagonista overpower. Eu não queria ver isso nesse anime porque não era pra ser assim. Era pra ser um protagonista overpower devido aos seus traumas no caminho da vingança, onde ele extermina tudo que vê pela frente, por mais difícil e árduo que seja seu inimigo. E isso eles não conseguiram colocar em nenhum momento praticamente. Eles quiseram dar um tom quando o Keiaro falava que era um inimigo difícil, que era poderoso, porém eles não conseguem captar mostrando isso em cenas. Me desculpe, mas essa que é a verdade. Pra todo caso, ainda assim, por mais poderoso que o inimigo tenha sido no mangá, o subordinado da Nor, a gente vê que no anime não foi tudo isso. A partir desse momento, Nor vira Ellen, a irmãzinha nova do protagonista, que após um bom tempo fora do vilarejo, acaba encontrando ele perdida nessa cidade. Então, eu acho que, ok, virou uma Freya 2, não tem problema nisso, é uma boa continuidade para o mangá, querendo ou não, ela é uma ótima estrategista, pode ajudar demais o protagonista. Mas a partir desse momento a gente vê que praticamente foi frustrado, que o protagonista ficou mais amolecido, ele ainda tem bondade no seu coração, por mais que não pareça,
Porém, o que ele mais teme é o medo de perder o seu desejo de vingança. Isso que é interessante, porque isso a obra conseguiu adaptar. Eles conseguiram mostrar, digamos que o desejo de vingança, o centro da obra e a essência do Keiaro. Eu acho que a única questão que eles conseguiram adaptar melhor que as cenas de sexo foi a cena de vingança. Querendo ou não, de vingança no sentido de ideologia, não da vingança ocorrendo no castigo. Eu quis dizer o ato, digamos que, da mentalidade do protagonista. Isso eles conseguiram captar, eles conseguiram arrasar. Eu acho que é interessante porque a gente viu que o protagonista demonstra que ele tem medos, mas o medo é, digamos, de perder a grande motivação e força dele. Isso que é interessante porque caminhando nesse caminho da vingança, alguma hora ele vai perder todo o desejo de vingança, afinal, tendo cumprido seu objetivo, não vai haver mais o que ele possa fazer. Afinal, se ele derrotar esse herói, o que mais vai sobrar para sua vida? Para isso que serve aquele personagem, provavelmente, que ele deixou ficar vivo, né? Quem viu o vídeo anterior sabe que pode gerar um spin-off para Kaifuku. Mas, para todo caso, é interessante por conta de que falta um herói, digamos que tem aquele Lorde Demônio que ele vai ajudar a Eve, e digamos que depois tem lá o herói, ou melhor dizendo, o rei, que é o pai da Freya e da Nor. Mas tudo isso são conteúdo que pode ser feito ainda na novel, no mangá, mas que poderia ocorrer numa segunda temporada. Porém, se o anime tivesse feito uma adaptação aceitável, como não foi aceitável, dificilmente vai ter uma segunda temporada. Diante disso, esse plot é todo esquecível, porque você não vai ver isso em anime porque não vai ocorrer. Porém, são expectativas para a gente ver no mangá, pelo menos isso. Mas acredito que com isso, praticamente eu exalto toda a minha impressão que eu queria falar aqui, geralzona, sobre Kaifuku, seu final e sua história. Sem dúvidas, Kaifuku Jitsushi é uma obra que não vale a pena ser assistida, e sim lida. É uma obra que vale a pena você acompanhar o mangá ou a light novel. Se você quer ver desprezo, hostilidade, nojo, raiva, vai ler essa obra, porque é tudo que você pode encontrar. Eu acho que, por mais promissor que tenha sido o enredo para ser adaptável, infelizmente não tivemos um retorno esperado com a expectativa. Diante disso, posso dizer que eles tiveram acerto na mentalidade de castigo, nas cenas de prazer, porém as cenas de castigo foi muito mal feito. Diante disso, cenas de originalidade. Eu acho que foi bacana o final em torno do Karma. Afinal, é um personagem que não tem relevância no mangá, ele não é tão amigo próximo do protagonista. O protagonista diz que é o melhor amigo dele, porém, aonde está isso? Cadê no plot isso? Talvez na light novel, olhe lá. Mas assim eu acredito, realmente a gente pode sentir que ele teve um apreço, provavelmente um tempo off-screen, porém vemos que aquele amigo que infelizmente se foi, e como o protagonista já tá com o juízo perdido, é fácil de considerar que ele considerava o seu melhor amigo, não é mesmo? Vamos ser honestos. Então é interessante, porque o protagonista realmente sentiu uma dó pela morte do Karma, ele queria ajudar esse amigo dessa cidade de certa maneira a prosperar, e infelizmente não ocorreu isso devido ao exército da Nor. Então é interessante porque eu acho que foi a melhor coisa que o anime colocou nesse final de originalidade. Foi esse personagem, eu acho que pelo tempo off-screen, até pela light novel, ele deve ter tido sua relevância. Nem no mangá ele teve, mas a gente ainda pode acreditar que ele era um personagem importante e por isso que o anime deixou de uma forma tão evidente, porque o protagonista quis conduzir sua vingança logo em seguida após a morte desse tão querido amigo. Então, diante disso, Kaifuku é uma obra de altos e baixos. Ela é uma obra que não é, de certa maneira, tão aceitável. Eu acho que é uma obra que a gente pode considerar como uma falha de um plot promissor, mas se você tá com tanto tempo perdido, se você quer ver algo tão desnecessário, você pode ver. Você até vai se surpreender com alguns momentos, mas é uma obra que vale mais a pena ler do que assistir. Essa é a minha opinião sincera. Mas muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Matar na